Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custa o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro, me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, venha ser eternamente dependente do Senhor, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E a paz do Senhor para meus irmãos. Desde já eu quero desejar uma boa noite para todos meus irmãos. E a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que está falando a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 18, o versículo 1 até o 4, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 18, o versículo 1 até o 4. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que vocês somos vasos, meus irmãos, e Ele é o oleiro que manda no vaso, meus irmãos. Porque quando Deus manda eu e você descer, meus irmãos, muitas das vezes eu e você não quer descer, mas quem manda no vaso é o oleiro, meus irmãos. Porque quando Deus pede para mim você descer, meus irmãos, porque Deus quer falar comigo, com você, meus irmãos. Porque tem muitos vasos, meus irmãos, que é rebelde, que Deus quer usar, que Deus quer falar, mas o vaso não quer ser usado, meus irmãos. Não quer descer, meus irmãos. E quando desce, meus irmãos, não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer ouvir o que Deus tem para falar, meus irmãos. Porque quando Deus quer falar comigo, com você, meus irmãos, é o que Deus quer falar comigo, com você. Porque Ele é oleiro, nós somos os vasos, meus irmãos. E vaso tem que obedecer o oleiro, meus irmãos. Porque tem muito, meus irmãos, quando Deus quebra, meus irmãos, que Deus, né, tá fazendo outro vaso novo, meus irmãos, tá quebrando o vaso rachado, né, tá fazendo outro vaso novo, meus irmãos, quando você estamos rachado, quando você estamos quebrado, meus irmãos, e você não quer que Deus quebre você para fazer outro vaso novo, meus irmãos. Mas quando o vaso, meus irmãos, tá com rachadura, meus irmãos, Deus tem que quebrar o vaso, meus irmãos, para fazer outro novo. Porque para Deus colocar azeite no vaso, meus irmãos, o vaso tem que estar perfeito, meus irmãos. Não tem que ter rachadura não, meus irmãos. E muitas das vezes você, meus irmãos, não quer ser quebrado. Quando você estamos sendo quebrado pelo oleiro, meus irmãos, a gente muitas das vezes não aguenta. A gente desiste do Senhor, meus irmãos. A gente não quer mais fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Muitas das vezes você vai para o mundo, meus irmãos. Porque você não quer ser quebrado, e você não quer ser moldado, meus irmãos. Mas nessa noite, meus irmãos, que você venha ser moldado pelo Senhor, meus irmãos. Que você aguente, meus irmãos, ser moldado, ser quebrado. Porque para Ele encher você, meus irmãos, de azeite, Ele tem que fazer conforme Ele queira, meus irmãos, na minha tua vida. Porque quando vocês estão com rachadura, meus irmãos, Deus Ele tem que quebrar para fazer de novo, meus irmãos. Porque muitas das vezes você não quer, meus irmãos, que Deus nos quebre, né? Mas Deus tem que quebrar, meus irmãos. Porque para Deus usar a minha você não é de qualquer jeito não, meus irmãos. E quando você estamos com rachadura, meus irmãos,
Quando você toma com impureza, meus irmãos, Deus tem que quebrar e fazer de novo, meus irmãos. Porque para Deus usar a mim e você, meus irmãos, o vaso tem que estar, meus irmãos, sem rachadura, tem que estar intacto, meus irmãos. Para ele encher de azeite, meus irmãos, para ele usar a mim e a você, meus irmãos. E que nessa noite, meus irmãos, você se deixe ser quebrado, meus irmãos. Que é para Deus usar a mim e a você, meus irmãos. E quando Deus quebra a mim e você, meus irmãos, é para fazer de novo, meus irmãos. Para fazer um vaso, meus irmãos, conforme seja da vontade dele, meus irmãos. E que nessa noite, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, não desista, meus irmãos, do Senhor, meus irmãos, porque está sendo quebrado. E quando ele quebra a mim e a você, meus irmãos, é para nos encher, meus irmãos. Para nos dar ousadia, meus irmãos. Para, né, para usar a mim e a você, meus irmãos. Porque para Deus usar a mim e a você não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Deus tem que quebrar, meus irmãos. Ser quebrado dói, meus irmãos. Ser amassado dói. Mas você tem que ser quebrado, tem que ser amassado, meus irmãos. Que é para Deus usar a mim e a você, meus irmãos. Que é para Deus encher você, meus irmãos. Colocar azeite no vaso, meus irmãos. Porque vaso quando está vazio, meus irmãos, não é usado não, meus irmãos. Para Deus usar a mim e a você tem que estar cheio, meus irmãos. E que nessa noite, meus irmãos, você se deixe, meus irmãos, né, ser usado por Deus. Mas para isso, meus irmãos, você tem que ser quebrado, meus irmãos. Tem que ser moldado, meus irmãos. E muitas das vezes, quando Deus quer quebrar eu e você, quando a gente está sendo quebrado, moldado, a gente não aguenta, meus irmãos. A gente quer desistir da caminhada. A gente quer, né, sair da presença do Senhor, quer ir para o mundo, meus irmãos. Mas que você não vá para o mundo, meus irmãos. Que você aguente firme, meus irmãos. Porque quem manda no vaso é o oleiro, meus irmãos. E o vaso tem que obedecer, meus irmãos. Porque tem muito vaso que é rebelde, meus irmãos. Quando Deus quer que você desça a casa do oleiro, você não quer descer, não quer ouvir o que Deus quer falar. E quando Deus fala, a gente não dá ouvido à voz dele, meus irmãos. Mas que nessa noite você dê ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque a gente tem que fazer o que o oleiro manda, meus irmãos. Porque Deus não se agrada de vaso rebelde não, meus irmãos. Porque tem muito vaso que é rebelde, meus irmãos. Que Deus fala, mas o vaso não obedece. O vaso quer fazer o que quer. Mas que nessa noite, meus irmãos, você venha dar ouvido ao oleiro, meus irmãos. Porque quem manda na minha tua vida, na minha tua vida é o oleiro, meus irmãos. Nós somos vaso. E vaso tem que ser obediente, meus irmãos. E quando a gente está sendo quebrado, meus irmãos, é poucos que aguentam, meus irmãos. É poucos que suportam. Muitos desistem, meus irmãos, do Senhor. Vai para o mundo, se desvia. Mas que você nessa noite, meus irmãos, que você não venha se desviar, meus irmãos. Que você venha estar firme e forte na presença do Senhor, meus irmãos. Que você deixe Ele nos quebrar, meus irmãos. Porque a gente tem que ser quebrado, a gente tem que ser moldado, meus irmãos. Porque a vontade do Senhor permanece também na tua vida, meus irmãos. Não é a nossa vontade, não. Porque a nossa vontade é muito fácil, meus irmãos. Vai ter que ser feita a vontade de Deus na nossa vida. Porque Ele que manda, meus irmãos, e você. Porque Ele é oleiro. E o oleiro que manda no vaso, não é o vaso que manda no oleiro, não, meus irmãos. E tem que ser a vontade de Deus feita na minha e na tua vida. Porque muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer. Mas Deus não se agrada de vaso rebelde, não, meus irmãos. Vaso rebelde tem que ser quebrado, tem que ser moldado. Porque quem manda na minha e na tua vida é Deus, meus irmãos. E a vontade dele prevalece na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite.